Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Dia de Furacão, dia de Atlético e dia, pra mim, do jogo mais importante do ano. Porque, como a gente está falando desde o começo da temporada, o Campeonato Paranaense é uma competição que serve muito pro Atlético conseguir respostas. E acho que hoje é um jogo muito propício pra gente conseguir respostas muito importantes. Talvez não para as perguntas mais importantes da temporada, que eu acho que fica muito claro para todo mundo que a pergunta mais importante da temporada é: o Atlético vai subir ou o Atlético não vai subir? Mas uma pergunta muito importante para a gente ter um primeiro insight sobre a pergunta mais importante da temporada, que é: como o Atlético vai subir? Então, hoje dá para dizer tranquilamente, não é só Campeonato Paranaense. É o jogo mais importante do ano no sentido de o Atlético entra em campo com uma formação nova. Pela primeira vez, o Atlético entra em campo com o Luiz Fernando como camisa 9 e mais 2 pontos. E o que isso representa? Um ataque de mais mobilidade, você não tem uma referência ali no comando do ataque, e seu mecanismo ofensivo mudar completamente. De todas as formas. Se o Atlético quiser ter um time que atrai o adversário para jogar nas costas da defesa, usando muito essa velocidade do Luiz, do Isaac, do Velasco no ataque em profundidade, é uma estratégia. Se o Atlético quiser um jogo de mais mobilidade, é uma estratégia. Se o Atlético quiser um jogo de mais capacidade de mudança de posição, é uma estratégia. Então o Atlético ganha um leque muito grande de opções a partir do momento que opta por um jogador mais híbrido, por um jogador mais móvel, por um jogador mais adaptável no comando de ataque. E assim, quando a gente opta por um jogador desse sendo camisa 9, eu acho que o receio maior é: será que esse cara ele vai entregar gols? E hoje eu tenho mais confiança que o Luiz Fernando vai entregar os gols que o Atlético precisa do que, por exemplo, o Babi Mastriani. Luiz Fernando, ele chega no Atlético com a alcunha desse ponta finalizador, desse ponta que tem gols, algo que a gente não tinha na temporada passada, por exemplo, com Canóbio Coelho. Então, ele assumindo a posição de camisa 9, não sei se ele vai ser um dos melhores camisas 9 do Brasil, mas é um jogador que a finalização não é um problema para ele. A finalização não depõe contra o Luiz Fernando, muito pelo contrário. A finalização sempre foi um ponto forte do nosso atacante. Ah, Thiago, mas se a gente tivesse um 9 confiável, eu super apoiaria. Tanto que se você me perguntar a minha escalação ideal hoje do Atlético, a minha escalação ideal hoje é o Alan, de titular. O grande ponto é que o Alan não está à disposição. O grande ponto é que a gente nem sabe se a gente vai ter o Alan à disposição. Isso é muito fato. Então fica um ponto de interrogação muito grande sobre o Alan, enquanto o Luiz fisicamente parece ser um dos melhores jogadores do Atlético. Competitivo, tá sempre disposto a jogar, disponível a jogar. E o Luiz, ele tem uma questão, né? Que quando ele joga muito aberto, cara, ele some do jogo. O Luiz, ele tem que jogar numa faixa mais central, ele tem que jogar mais perto do gol. Então essa tentativa de botar o Luiz pra ser um camisa 9, de mais mobilidade e tudo mais, é você trazer mais o Luiz pro jogo. E sério, eu não tenho essa conta, mas se você for fazer o cálculo, eu acho que fica muito claro a proporcionalidade de quantas vezes o Luiz toca na bola e quantas vezes o Luiz faz boas jogadas. Eu acho que a média é altíssima. Seja finalizando, seja dando uma assistência, seja se movimentando para abrir espaços. Então, assim, acho que o Luiz, ele se justificou uma peça muito importante jogando atrás desse camisa 9 para poder assumir esse papel de camisa 9. Acho que ele ganhou uma moral, uma confiança dentro do Atlético para ser esse jogador atrás do camisa 9 antes de assumir esse papel de camisa 9. Mas a partir de agora, eu acho uma decisão acertada. Se a construção desse Atlético de 2025 for um Atlético de um ataque mais móvel, eu acho que o Atlético acerta muito. Porque a gente estava muito acostumado, né? 2 pontas, um meia, 2 volantes, um centroavante, um 4-2-3-1 que a gente usou basicamente nas últimas temporadas. Agora, pode ser essa estrutura, mas vai ser uma estrutura com mais movimento. Futebol não se joga de forma estática. Futebol não se joga de forma sem movimentação, sem mexida, sabe? Eu acho que isso passa a ser muito importante pra gente entender as intenções desse time do Atlético. O Atlético quer ter um time leve, o Atlético quer ter um time agressivo na medida do possível, no sentido de tá pegando a bola e tá sempre partindo em direção ao gol. Acho que o Luiz tem essa característica como ponta, e acho que botando ele mais perto do gol, ele vai estar em mais vezes, em mais cenários, em condição de finalizar.
em mais vezes, em mais cenários, em condição de chegar ao gol adversário. E acho que tem um impacto coletivo nessa brincadeira como todo, né? Porque, por exemplo, o Isaac, que é esse ponta pela esquerda, cara, ele vai ter o Luiz Fernando agora, que é um cara que ele vai poder associar mais do que ele associaria, por exemplo, com o Maestrano e com o próprio Kardec preso entre os zagueiros. Então, o Luiz Fernando sai da referência, vem trocar com o Isaac, pode abrir espaço para um Patrick pisar na área, para um Juliano pisar na área, ou pode tentar uma tabela dos dois, o Isaac vem muito por dentro. Imagina uma tabela dos dois, pô, bota ou o Luiz ou o Isaac na cara do gol, com o próprio camisa 10. Esse camisa 10 acho que vai ter possibilidade de ter ponto futuro. Não é aquela bola que tem que ir no pé, que eu acho que condiciona muito a falta de sucesso do Maestrano no Atlético. Aquele jogo que a bola tem que ir no pé em condição de finalização. Não, a partir do momento que a gente tem um personagem como o Luiz, a gente pode meter essa bola na frente, a gente pode alcançar essa bola em profundidade. Quando a gente busca uma bola em profundidade, cara, pô, tu obriga o adversário a correr pra trás, tu bota ele numa condição difícil. Então, assim, eu tô muito animado do que essa alternativa tática ela pode gerar. E acho que o Atlético ele não pode sair do Campeonato Paranaense só com plano A. Que talvez tenha sido um dos grandes problemas dos últimos campeonatos paranaenses, né? A gente sai sempre com plano A, a gente sai sempre com plano A, a gente sai sempre com plano A. E é importante você ter um plano A. E acho que o Barbieri ele utilizou muito essa primeira fase de Campeonato Paranaense para trazer solidez para o plano A. Mas a partir do momento que a gente vê a Série B chegando, falta um pouco mais de um mês, cara, precisa ter o plano B, precisa ter o plano C, precisa ter alternativas. Porque já nos 4 primeiros jogos, o jogo contra o Paysandu vai ser um jogo taticamente diferente do jogo contra o Criciúma, que vai ser taticamente diferente do jogo contra o... Porra, sei lá, esqueci que a gente pega nesse início a Chapecoense. Então você tem que ter essa capacidade de adaptação e uma peça ela muda completamente sua maneira de jogar. Você ter um atacante mais rápido, explorando profundidade, ou você ter um atacante mais de área, condiciona, por exemplo, a ocupação de espaço, a mobilidade do ataque. E volto a dizer, eu enxergando esse Atlético com o Velasco, que é um jogador que se movimenta bastante, com o Isaac, que é esse ponta de 1 contra 1, com o próprio Patrick, que é um volante que busca jogo, pisa na área, volta, recua para construir, pô, ataca entre linha. Os laterais, querendo ou não, são laterais que tentam participar bastante. Não adianta você ter um jogador estático, você precisa ter uma movimentação completa desse time do Atlético. Ser um órgão, ser um grupo atuante em todos os sentidos, valeu? Então acho que assim, o Atlético ele tá muito mais perto do sucesso com essa tática. Ele tá muito mais perto da Série A com esse esquema tático. É a concepção que eu tenho, assim. Espero que dê certo, né? Na teoria tudo é bonito. Já diria meu amigo Marcelo Beckler, ninguém erra na prancheta, né?